Boa tarde você, meu amigo, minha amiga. É um enorme prazer poder estar aqui e trazer aqui um conteúdo abençoado para a tua vida. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Deus em primeiro lugar e saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar aqui sobre o grande desconhecido. Muitas vezes nós achamos que conhecemos o Espírito Santo de Deus, mas eu gostaria de ensinar a vocês os dois tipos de sabedoria que o homem e uma mulher pode ter, sobre cada um. Então, lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 18, ele vai falar de dois tipos de sabedoria. Mas antes de falar da sabedoria, desse texto em si, eu gostaria de falar do dom da sabedoria. É um dom carismático, do Espírito Santo de Deus, que é um dom gratuito de Deus para a sua vida, que dá a graça ao homem, inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento, E esse comportamento em cada situação que você vive, em cada vez que tem que resolver um fato ou um problema na sua vida. Então, quais os dons de sabedoria, que a palavra vai nos ensinar? A sabedoria, ela vai nos ajudar a compreender, a apreciar tudo que é de Deus. A sabedoria nos faz encarar os bens terrestres, como degraus para alcançarmos a santidade do Senhor na nossa vida. Então, aí nós podemos falar sobre o entendimento. O entendimento, ele vai nos auxiliar a compreender as verdades de fé e como colocá-las em constância diante das nossas necessidades. Então, quando nós entramos nesse ponto, nós dividimos, três tipos de sabedoria, a sabedoria que nós conhecemos da filosofia, a sabedoria da teologia, que nós estudamos a palavra do Senhor, e a sabedoria enquanto a um dom que Deus te dá. A sabedoria da filosofia, ela é uma sabedoria adquirida, é uma sabedoria que é adquirida. E da teologia também. E o do dom, ela já é mais importante, é onde nós nos entregamos, é onde nós buscamos da parte de Deus conhecimento de todas as coisas. Então, o que devemos fazer, para ter essa sabedoria? Primeiro precisamos entender o que é sabedoria. A sabedoria é como ela pode contribuir para o nosso dia a dia. A sabedoria, ela desenvolve e emprega no seu crescimento. E aí você vai focar no que realmente importa. Você vai começar a praticar autocuidado da sua vida. Você vai aprender com os seus próprios erros e com os erros dos outros. E provavelmente, quando você começar a entender isso, você vai começar a buscar as suas fontes, Você vai começar ali a entender e conectar diretamente com os seus conhecimentos, que você vai ter ali um autodomínio e vai começar a estabelecer metas de qualidade sobre a sua vida. E de tempo em tempos, irmãos, você vai começar a fazer autoavaliação de si mesmo. Como eu falei aqui no começo, no livro de Tiago, capítulo 3, se você puder procurar e buscar aí da parte do Senhor, 13, 18, do versículo 13 ao 18, ele vai falar assim, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja, amarga é o sentimento ambicioso no seu coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão de todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Lendo esse texto, irmãos, eu gostaria de trazer um desses dons, de Deus sobre a sua vida, que é o conhecimento, a sabedoria. Mas o primeiro item é o conhecimento. E eu creio que no decorrer desses dons eu vou falar um pouquinho de cada
um e vou tentar ensinar da melhor forma possível. Então, nesse livro de Tiago, ele volta a falar sobre a sabedoria, que ela traça as diferenças entre a sabedoria terrena e a sabedoria celeste, e entre a sabedoria que não vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela também vai nos trazer grandes respostas. Então lembremos que a sabedoria, irmãos, ela faz parte, e ela é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus sobre a sua vida. Não significa ter conhecimento intelectual. Há pessoas com muito conhecimento, mas vivem cometendo tolices no dia a dia, na sua vida. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário, é buscar a Deus todos os dias. Ele é a nossa sabedoria. Quando nós entendemos isso, nós começamos a praticar, nós começamos a entender. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele vai falar assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Olha que tremendo, irmãos. Então, quando paramos para pensar, a gente fala assim, qual é a sabedoria que eu tenho buscado? Então, eu te faço uma pergunta. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? A resposta vem da sequência. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Então você vai observar que ser sábio significa um bom procedimento para a sua vida. Então o adjetivo de bom ou condigno significa bonito de olhar. Então muitas vezes você precisa entender quem é o Espírito Santo, o que ele espera de nós. Então, excelentemente, em sua natureza e característica, o sábio é aquele que tem um comportamento admirável. A sabedoria se expressa em nossos relacionamentos pessoais todos os dias. Sábio é aquele que se relaciona bem com as pessoas, não à toa. E Tiago ele vai voltar a falar sobre a sabedoria imediatamente, depois de falar sobre o poder da língua. Em Provérbios, uma das pilastras, de uma vida sábia é o uso apropriado, irmãos, da língua. Nesse mesmo texto, Tiago ele também vai falar sobre a sabedoria, como foi falado aqui, e tem a ver com o estancar, o orgulho, a inveja, o espírito faccioso, que promove intrigas muitas vezes. E você acaba não entendendo por que dessas intrigas, desses destemperos, Então, aí eu dividi, lendo os textos, eu dividi entre a terra e o céu. Então nós precisamos ver para onde nós estamos olhando. A sabedoria que não vem do alto, ela especifica no versículo 13 ao 16. Mas como já foi lido, eu vou aqui tentar explanar da melhor forma possível a sabedoria que não vem do alto. Sábio é aquele que submete todos os seus projetos à orientação divina. Os projetos humanos, sem a orientação divina, sempre acabam em frustração. Veja a Torre de Babel, em Gênesis 11, depois você pode ler aí com tranquilidade. Quando não submetemos nosso desejo à vontade de Deus, pagamos um alto preço. Atos inconsequentes geram lágrimas em nós e nos outros. Então a sabedoria que não vem do alto, ela alimenta a arrogância, a inveja, amarga todos os dias. Mas no versículo 14, ele vai frisar muito bem, como já foi lido. Mas só para a gente poder aqui entender qual é o tamanho daquilo que o Senhor ele quer para nós. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Olha que tremendo. Já ouvi pessoas dizendo, naquela situação, irmãos, o meu velho homem veio à tona e disse para aquele indivíduo uma poucas e boas. Alguns falam dos seus feitos pecaminosos com certo orgulho demoníaco muitas vezes. Esses podem achar que estão certos, mas estão mentindo contra a verdade. E no mesmo versículo, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, observamos a expressão inveja amarga. A inveja é um termo grego de zelo seguido do adjetivo amarga. A inveja deixa a pessoa amargurada, triste, descrente. Então, algumas explicações
sobre a inveja, já dizia, né? Strong foi lançado em 1890, né? Alex Strong foi um homem, né, que ainda hoje, em novas edições de livro, né, ele continua expressando, né, aquilo que entende sobre a inveja. Então, quando nós olhamos esse livro, ele vai falar, né, que a excitação da mente, a dor, fervor de espírito, o zelo, o ardor em abraçar, perseguir, defender algo, o zelo no interesse por uma pessoa ou coisa que você quer, e com muita fúria de indignação pelo zelo punitivo, muitas vezes, para você ganhar espaço, o ato de rivalidade, né? Rivalidade invejosa e contenciosa que traz o ciúme. Então a inveja é um zelo no interesse por alguma coisa. É um zelo que produz fúria de indignação. O invejoso fica bravo pelas conquistas dos outros. Não consegue se alegrar com aqueles que se alegram. Olha que maldição, irmão. Isso é algo assim, doentio muitas vezes. E Saul foi assim. Saul é o exemplo de alguém invejoso, irmãos. Depois que Davi venceu Golias, as mulheres ali, quando eles chegaram ali no reino, elas entoavam um cântico que deixou Saul furioso, né? Muitos conhecem, né? Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou os milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul ali ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava aquela situação com pura inveja para Davi. Então, em 1 Samuel 18, do 7 ao 9, versículo 9, ele vai falar: e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. E Saul, porém, tinha na mão uma lança. Então observe a relação entre a inveja e a fúria. Então Saul ficou muito irritado. Saul olhava com inveja para Davi. Saul foi tomado pela raiva e tentou matar Davi. Daí em diante ele foi destruído, o seu reino, e destruindo-se a si mesmo. A maior vítima da inveja, irmãos, é o invejoso, que cria a inveja. Ele se desestrutura, vamos dizer assim, emocionalmente. Ele não sabe as consequências e se incapacita diante de Deus. Então, Tiago ele já deu uma alerta às pessoas no livro que querem ser mestres, né, de alguma coisa. Elas querem cargos, querem se aparecer, querem os aplausos dos homens. Essa é toda a compreensão, recompensa que elas têm quando têm inveja, o aplauso dos homens e nada mais do que isso. Então a sabedoria, irmãos, que não vem do alto, diz assim: olha para você e diga que você é melhor do que os outros. Então a sabedoria que não vem do alto pode ser vista discussão e discussão. Então quem é o maior entre nós? Então o invejoso não é feliz. É infeliz porque os outros têm o que ele não tem. Ele não apenas deseja, mas ter com o outro, mas tem com tristeza, porque não tem o que é do outro. Então o invejoso é alguém que tem super preocupação com a sua posição, dignidade, de direitos, né, muitas vezes. Então o sentimento faccioso, o sentimento ambicioso, é um termo que Lex Strong explica muito bem no seu livro, o sentido dessa palavra. Então, muitas vezes a propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, né, que muitas vezes nós vemos nas televisões, e isso traz um atrito entre duas pessoas. E aparentemente, no Novo Testamento, uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima, o espírito partidário e faccioso não desdenha da astúcia. E a palavra no Novo Testamento vai falar sobre isso. E o partidarismo, o sectarismo, ele vai trazer alguma consequência para a sua vida. Então, antes de você entender essa palavra, que é encontrada somente em muitas anotações e muitos textos, né,
soa como uma perseguição egoísta de um ofício político, através de meios injustos, muitas vezes. Então Paulo ele vai exortar a ser um em Cristo, não colocando-se, né, acima ou sendo egoísta. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então, se você parar para pensar, a palavra de Deus ela abrange muitas coisas para com a nossa vida, para com aquilo que nós aprendemos. Então, por isso que a sabedoria, muitas vezes, ela é apresentada, né? E é melhor explicado. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e demoníaca. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, a sabedoria, irmãos, que não vem do alto, ela é terrena. Você vive sobre as coisas da terra. Na perspectiva terrena ali que nós estamos vendo, os valores do reino é loucura. A cruz é loucura. E o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21? Onde está o sábio? Já começa fazendo essa pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? E onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da perseguição. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E entendemos isso. Ou queremos dar conselho para Deus? Muitas vezes as pessoas querem dar conselho para Deus, impedir algo, sem pedir aquilo que o Senhor está proposto fazer. E aí nós queremos bancar o Todo-Poderoso muitas vezes. Então a sabedoria que vem do alto, ela muitas vezes, que não vem do alto, ela é animal. Você pensa como muitas vezes ali furioso, né? Com fúria, né? Que não é algo espiritual ou natural. E no livro de Judas, capítulo 19, o termo tem um sentido sensual muitas vezes. Se você ler direitinho a vida animal ou instinto natural, o cristão não pode agir com base em seus sentimentos e seus sentidos, na base de fazer o que estiver no seu coração. Ele tem que analisar. Então a sabedoria animal é aquela que é dirigida pelo espírito humano e não pelo Espírito Santo. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais. O mundo está cada vez mais secularizado ali, que a gente está vendo, né? As coisas de Deus não se importam muitas vezes para quem está dessa forma. A palavra de Deus, ela não governa a vida familiar, econômica, profissional, sentimental das pessoas. Então nós empurramos Deus para dentro dos templos ali e deixamos ali. E nessa perspectiva, o que eu quero te orientar nessa tarde é que você possa entender que Deus ele é o único que pode te dar condições de ter ali uma sabedoria do céu. Então, nessa perspectiva, irmãos, Deus é alguém para ser adorado somente, mas não é alguém diante de quem se vive e para quem se presta contas. Você tem que viver Cristo na sua vida. Então, a sabedoria que não vem do alto, eu posso frisar que ela é demoníaca, porque ela destrói. É a mesma sabedoria empregada pela serpente lá em Gênesis capítulo 3, que vai lançar dúvidas sobre a palavra de Deus, instiga o ser humano a almejar a independência de Deus. Sim. Então, coloca o ser humano e seus desejos no centro do universo. Então, a sabedoria que vem do alto, ela vai nos ensinar, né? Mas a sabedoria que vem do alto, no versículo 17 de Tiago, né, como já foi lido no começo, vem do alto em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então a sabedoria que vem do alto é pura, livre de imoralidades e livre de motivações egoístas e pecaminosas. Então Deus pode usar, né, pagãs, coisas imorais para que seus propósitos se cumpram. Vou dar alguns exemplos aqui: Ciro e Judas, né? Se você ler lá, você vai entender muito bem. Mas ele tem grande prazer em usar os santos e puros para que seu reino seja expandido nesta terra. Então a sabedoria vem do alto. Então que essa sabedoria que vem do alto, ela possa te trazer grandes benefícios.
Então, uma delas é ser pacífico. Isso não significa encobrir o pecado. A paz não limita contra a santidade. Se tem uma vida santa, e se sou puro de fato, Deus usará a minha vida para transformar o meu coração. Então podemos e devemos sempre falar a verdade, mas de forma gentil e mansa. Ser gentil não significa ser fraco. Ser santo não significa ser truculento com as pessoas. Então a sabedoria que vem do alto, ela é moderada, né? No começo nós falamos da sabedoria que não vem do alto, que é a sabedoria terrena. E agora nós entramos na sabedoria que vem do alto. Olha que diferença, né? De colocação. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é moderada, como eu já falei. Ela significa ser bondoso e pronto para se submeter a alguma coisa e não fazer exigências rigorosas. A sabedoria é diferente da postura de religiosos que fazem como os fariseus na antiguidade, querem impor um fardo pesado sobre as pessoas, fardo que eles mesmos não conseguem carregar. Então, se você for fazendo uma comparação, você vai vendo que a palavra de Deus, ela é muito sábia para aqueles que querem a sabedoria. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável. O termo que é utilizado aqui, né, que significa facilmente persuadido. Então, o sábio está aberto a ser persuadido pela verdade. A pessoa, ela é dominada por essa sabedoria. Não é conduzida por suas ideias ou argumentos, mas é conduzida pela verdade da palavra de Deus. Veja Nabal lá em 1 Samuel 25, do 3 ao 17, é um homem intratável, né? Incomunicável. Então a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e bons frutos. Olha que diferença. A misericórdia é o amor provado por ações, é o interesse pelas pessoas. A misericórdia, ela produz bons frutos, assim como a fé verdadeira produz boas obras. Então a sabedoria que vem do alto, irmãos, ela é imparcial. Isso pode significar imparcial no sentido de não demonstrar preconceitos, como por exemplo o preconceito demonstrado na acepção de pessoas. Se você tem estado dessa forma, você tem um momento para mudar a tua vida. Então a sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia. Esse termo ele é usado para relacionar um ator, vamos dizer assim, sobre uma palavra hipócrita, né, que vem do hipócrites, né, no grego. Então um estudioso explica que hipócrites é a pessoa que se dedica a representar a bondade de tal maneira que esta merece ser chamada de bondade teatral, vamos dizer assim. É a pessoa que procura fazer com que todos vejam a esmola que ela está dando, e não é isso, né? Em Mateus 6,16 ele vai falar muito bem sobre isso. É o indivíduo cuja bondade não busca agradar a Deus, mas aos homens. Então, finalmente, irmãos, no versículo 18 ele vai afirmar dessa forma: o fruto da justiça semeia-se em paz, né, para aqueles que promovem a paz. Uma boa tradução é apresentada ali, né, em várias obras, né, em vários livros, né, que vai dizer assim: ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então Tiago ele vai falar sobre a justiça, que é a conduta correta que agrada a Deus. Então, se você anda dentro da justiça, você vai ver que a sabedoria ela prevalece. Ela prevalece sobre a sua vida. Então, ou seja, se somos pacificadores, colheremos do caráter aprovado diante de Deus, colheremos coisas boas. Pois se espalhamos a paz na vida do outro, estamos contribuindo para que o outro seja amável e pacífico, e assim venha ele ter em sua vida o caráter de Cristo. Então, quando eu entro aqui para fazer essa live, que bem rápida até, muitas vezes para dar uma explanação, para poder te ajudar, para poder te orientar, eu creio que o Senhor
Ele vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Então esse dom de tornarmos capazes de compreender o profundo significado da Sagrada Escritura através de uma iluminação sobrenatural sobre os pensamentos de Deus contidos nas palavras inspiradas, então esse dom faz com que a nossa inteligência penetre nas verdades divinas sem que empreguemos o esforço do raciocínio. Mas como está escrito, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 10, ele vai dizer assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos leva e vai nos revelar pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundezas de Deus. Então, os dons do Espírito, irmão, não têm valor a menos que sejam usados todos os dias, ou tentando pelo menos ser usados. Então isso é como se fosse uma lâmpada que nunca acende e que não tem um valor. Os dons são concedidos para serem exercitados e nos tornar cada dia mais transmissíveis diante de uma transmissão das bênçãos de Deus aos outros. A pessoa por intermédio, né, da qual o dom é manifestado deve ser profundamente disposta a servir ao Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 12, 7, ele vai dizer das más manifestações da manifestação do Espírito Santo, que é dada a cada um para o que é útil no seu dia a dia. Então, para o bem de todos, Deus dá a cada uma coisa, uma prova da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mesma sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito da mensagem do conhecimento. Portanto, agora que você conhece e é conhecedor da importância desse dom para o exercício do seu ministério, muitas vezes, busque em oração, né, ali para que você possa aprender, né, e aí você começar a ter essa boa noção em revelar o que é importante para o bom êxito do propósito dele através da sua vida, e que esse propósito ele possa seguir cada dia mais. Então, qual é o tipo de sabedoria que você tem buscado? É uma pergunta. A sabedoria que não vem do alto ou aquela que vem do alto? A sabedoria que não vem do alto é terrena. Ela busca os seus próprios interesses e coloca você muitas vezes no centro de tudo. Não é isso que Deus quer. A sabedoria que vem do alto, é o que é a mais certa, é aquela promovida pelo Espírito Santo e nos torna santos e amáveis. Então, que o Senhor nos ajude a buscar a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre o que é o Deus dos dons que Ele nos dá. Então eu gostaria aqui de poder salientar através de você que me ouve, que tem me seguido, né? Você pode me seguir aqui pelo Instagram, né? E também pelo YouTube ali, que muitas vezes tem palavras ali que elas acenam para a nossa vida. Então eu tenho certeza que Deus ele vai transformar a sua vida cada vez mais. Então é isso que eu peço a Deus pela vida de cada um, e que esses minutos aqui que nós estamos passando possa nos refletir cada vez mais sobre aquilo que o Senhor quer e o que Ele deseja sobre nós. Então eu gostaria de poder aqui buscar pela sua vida, e que você possa